É um enorme prazer estar vivo. É muito bom estar vivo. E quando a gente fica assim muito tempo doente, a gente não é medo de morrer. A gente já começa a pensar, então quem sabe, chegou a minha hora, quem sabe Jesus está me chamando. Tem que, não, mas não pode ser, mas será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? E aí eu descobri assim que uma das boas coisas da vida é estar vivo, né? Então, que bom que eu estou vivo, que bom que vocês estão vivos também, né? E estava com bastante saudade mesmo, bastante saudade da rotina. Às vezes a gente tem uma rotina e acha meio chata, ou meio isso, ou meio aquilo outro. Aí quando a gente sai da rotina por motivo de doença, a gente começa a sentir falta da rotina. E começa a pensar assim, puxa, como era bom. Coisas assim, bem banais mesmo, assim, né? Coisas bem comuns do dia a dia, assim. Quando a gente tem, a gente passa batido, aquilo é normal e nem dá bola. Aí quando não tem, quando está na iminência de perder, a gente fala assim, puxa vida, que coisa, como era bom aquilo, como era bom aquilo outro. Então, eu estou bem nessa fase, assim, né, agora que estava até comentando com as colegas, assim, que esses 2 anos que eu fiquei mais doente, digamos assim, agora tem vindo uma compreensão muito forte, assim, que a doença, ela já a doença, o que chamo de doença é o começo da cura, porque a doença ela vem da alma para o corpo, né? Então o que chamo de doença, que é o que está no corpo, é a alma curando. Então a alma cura, botando as coisas, né, para o corpo, aí chama de doença. Só que a gente tem que dar um jeito de não morrer por causa disso. A gente tem que dar um jeito de pegar isso que está no corpo e despachar. Então, aí vem do espírito, vem para a alma, vem para o corpo e despacha. Então, aí é a cura mesmo. Então, o que chamo de doença é o início da cura. Então, eu estou há 2 anos, assim, com uma cura. Como eu sou filho de Obaruaê, né, e agora a gente está nessa fase, né, o meu pai resolveu, assim, nesses 2 anos, botar muita coisa para fora, graças a Deus, né? E que chamam de doença, mas não é doença, é uma cura. E quero dizer para você assim que eu estou muito feliz de estar aqui e também de estar retomando assim a rotina normal de viagens e de tudo assim. E hoje estava até comentando com o Alexandre, agora de manhã quando eu estava ali tomando café. Não sei como é que é com vocês, assim, mas comigo é assim, quando eu estou assim, completamente distraído, pensando em qualquer coisa assim, bem normal da vida, ou pensando em nada, é quando o mundo espiritual vem e começa a transmitir alguma coisa. Então eu estava ali, tomando um cafezinho ali, com uma geleinha e tal, e daqui a pouco começou a vir algo que eu quero transmitir para vocês, né, que não é nada de novo. Mas é como se fosse, assim, mais um avanço da psicoterapia reencarnacionista, que a gente já sabe, né, cara, que a nossa escola é muito nova, né, e ela não está pronta. E eu não sei se um dia ela vai estar pronta, porque ela está sempre crescendo, evoluindo e cada vez indo mais adiante, assim. Então, me veio, assim, algo que a gente tem feito, mas o que me veio é que é para a gente focar mais nisso aí, que é algo que a gente faz, mas assim, me veio que é para fazer mais, que seria uma coisa assim, muito importante para a gente e para as pessoas em tratamento, que é a gente focar mais durante as regressões de como é que nós somos e como é que as pessoas são quando estão no mundo espiritual. A gente já tem feito isso, né? Então, assim, a nossa regressão tem essa característica. A gente recorda, assim, depois de algumas regressões, como é que nós somos quando estamos na Terra e como é que nós somos quando estamos lá no Intervidas. A gente já faz isso e comenta isso aí. E as pessoas ficam muito admiradas, e nós também, né? A gente vê como é que a gente é, como é que foi naquela vida, depois que desencarnou no Intervidas, como é que a gente é. Depois a gente vê aquela outra vida, como é que a gente era naquela vida, depois como era no mundo espiritual. Isso já faz parte do tratamento. Mas o que me veio é que isso é fundamental para a gente começar, na medida do possível,
e gradativamente a gente procurar ir sendo cada vez mais parecido quando estamos aqui na Terra, como nós somos quando estamos desencarnados no mundo espiritual. E aí eu fiquei pensando assim, e a finalidade, então, isso tudo tomando café e vindo assim, né? E a finalidade de tudo, então, é isso aí mesmo. Porque quando nós estamos lá no mundo espiritual, lá no Intervidas, depois de um tempo, claro, não é logo na chegada, né? Mas depois de um tempo, todo mundo já sabe, porque já viu nas suas regressões, e já vimos em várias regressões de pessoas. Né? Como é que é? A gente chega lá e a maior parte de nós e todos chegamos mal. Bom, chegamos mal fisicamente, né? Mas também mal nos pensamentos, mal nos sentimentos. A maior parte de nós chega lá com dor, com tristeza, com solidão, com abandono, com mágoa, com raiva, sei lá, a gente chega lá como a gente sai daqui, digamos, né? E aí, depois de tudo aquilo que a gente recebe, os tratamentos, as conversas, o convívio, só estar naquele local lá em cima, as palestras, os grupos de estudos, todo mundo sabe que a gente vai melhorando e a gente vai vendo as pessoas nas regressões relatando, porque nós vamos indo em busca do ponto ótimo. E vai melhorando. Então, mas o que é que vai melhorando na gente e lá? O que vai melhorando são nossos pensamentos, são nossos sentimentos. Quando a gente chega lá magoado, rejeitado, abandonado, sozinho, triste, coisa da nossa criança, depois de um tempo, digamos assim, que é uma regressão, e alguém está relatando, a gente não diz assim, e depois de um tempo, como é que tu foi ficando aí no mundo espiritual, no Intervidas, aquela mágoa, aquela tristeza, foi passando, e como é que tá te sentindo? Estou muito bem. Aí tem convívio, tem atividades, tem trabalho, como é que tu estás? Estou convivendo, estou participando, e aquela tristeza, passou. É aquele isolamento, aquela solidão que tu sentia lá na Terra. Passou. Não é assim? Nós estamos buscando o ponto ótimo das regressões. Esse é o nosso trabalho. Mas então isso eu fiquei pensando de um meio durante o café, o que significa isso? O que acontece com a gente quando chega no mundo espiritual? O nosso ego, que continua vigorando lá, ele vai amadurecendo. É isso que veio assim, que acontece quando a gente está lá. O nosso ego continua amadurecendo lá. Né? Porque o nosso ego não é só aqui na Terra. Aqui o nosso ego nos comanda e lá ele nos comanda também. Só que aqui o nosso ego geralmente é infanto-juvenil. Né? Pitadas de adulto, como nós e outros. Né? Mas quando chega lá, aquelas características inferiores e infantis lá no mundo espiritual, elas vão desaparecendo. As atitudes, pensamentos, condutas do ego adolescentes inferiores, elas vão desaparecendo. A gente não vai ficando mais adulto lá no mundo espiritual, vai ficando mais adulto. E a gente não vai se aproximando mais do nosso ancião lá no mundo espiritual, vai. O que quer dizer se aproximar mais do nosso ancião, do ego, né? Ancião lá no mundo espiritual? Vocês perceberam assim que quando a gente está recordando as nossas passagens pelo mundo espiritual, o Intervidas, ou quando as pessoas estão percebendo, estão recordando e nos contando, vocês já perceberam assim como a gente vai se libertando da gente mesmo? Não sei se fica bem claro assim, se a gente for pensar bem, a gente não vai se libertando? Aqueles apegos, aquela coisa, aqueles amores de umbigo que a gente chama, né? Aquele amor de umbigo, aquela coisa do ego, do egoísmo, do egocentrismo, aquilo não vai desaparecendo? Vai desaparecendo. E depois de um tempo, assim, o que a gente começa a fazer lá e começa a se sentir muito bem por que está fazendo, e o que as pessoas começam a contar que estão fazendo lá, e a gente vê como elas vão ficando felizes e fazendo. É trabalhar para os outros, ajudar os outros, receber os irmãos, trabalhar
num hospital, conversar com as pessoas, consolar, vir para a Terra ajudar os encarnados, vir para a Terra ajudar os desencarnados, ir lá nos abismos, ir lá nos umbrais e tal. Não é isso que a gente começa a fazer gradativamente depois de um tempo lá? É. E a gente começa a se sentir super bem por estar fazendo isso? Começa. Tanto que a gente vai se aproximando do nosso conhecido ponto ótimo. Então, é isso que vai acontecendo. Então, o que de manhã me alertaram e pediram, e eu estou transmitindo aqui, até pedi para o Alexandre filmar, que eu quero divulgar para a escola, pediram assim, tá, Caio, tu que é ministrante, Marlene e outros ministrantes, que a gente comece a focar mais nessa diferença, estou falando com as pessoas em tratamento e os alunos, e nós, claro, né? Essa diferença quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados. Mas qual é a finalidade de a gente focar mais no curso, no tratamento, no consultório, nos textos, tem que dar uma retocadinha nos textos? Qual é a importância disso aí? É a gente perceber que é possível e que uma das grandes finalidades da encarnação é a gente ir se aproximando de como nós somos realmente. Por exemplo, assim, vamos pegar um ícone da espiritualidade, um Chico Xavier, por exemplo, né? Que é uma pessoa admirável, né? Não sei se vocês já pensaram assim, como é que o Chico é quando está encarnado e como é que o Chico é quando está desencarnado no mundo espiritual. Alguém já refletiu sobre isso? O Chico encarnado, agora ele está desencarnado, acho, né? Acho que está desencarnado, tá. Então, vamos imaginar assim, o Chico quando estava encarnado, como é que ele era? Um ancião. Algumas pitadas de adulto, claro, aqui na Terra também, né, é normal, né? Mas infanto-juvenil ele não era, o ego dele, né? Ele era um ancião, o ego ancião, e algumas coisinhas de adulto, que é normal, imagino eu. Tá. E agora, digamos que o Chico se materializasse aqui, digamos, e a gente dissesse, Chico, onde é que tu tá? Eu estou lá no mundo espiritual, lá no nosso lar, ou lá em algum lugar, vim aqui visitar vocês. Que bom, Chico. E o que tu está fazendo lá? A mesma coisa que eu fazia aqui. Mas assim, tu vai reencarnar, não vai? Ele poderia dizer assim, dá no mesmo. Dá no mesmo. Como se dá no mesmo? Ele falou assim, se eu continuar no mundo espiritual, eu vou continuar trabalhando para os outros, ajudando os outros e vendo para os outros. Se eu reencarnar, eu vou ficar trabalhando para os outros, ajudando os outros, vendo para os outros. Então, para mim, o Chico falando, né? Para mim, estar desencarnado ou encarnado é a mesma coisa. Vocês já pensaram assim? O Yogananda, por exemplo, que é o outro ícone, assim, ele desencarnado, ele encarnado, não é praticamente a mesma coisa? Né? Tá, agora vou voltar para a realidade, tá? E nós? Não precisa nem falar muito sobre isso, né? Nós. Né? Então, esses grandes seres espirituais, encarnados ou desencarnados, isso aqui é um nível, vamos dizer, tá? É um nível. Então, o Chico, o Yogananda, e tantos outros, né? Assim, há tantos outros também. Há tantos outros, alguns, né? Desencarnado, encarnado. Tá, é uma coisa, uma diferençazinha assim, tá? E nós? Como é que é? Encarnado, desencarnado. Então vocês perceberam assim, para onde é que a psicoterapia reencarnacionista pode ir? Fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui tá bom, isso aqui mantém, tá? Fazer isso aqui, ó. E diminuindo essa diferença de padrão comportamental, de nível de ego, quando estamos desencarnados e quando estamos encarnados. E isso a gente já está fazendo, né? Quando termina uma regressão, a gente não comenta assim, e tu viu como é que tu era naquela vida? Eu era aquele soldado e matei muita gente, não sei o quê, não sei o quê. Tá. E depois, quando foi para o mundo espiritual,
Daí depois que eu fui para o hospital e fiz o tratamento, aí eu trabalhava, ajudava os outros, conversava, consolava, recebia os irmãos. Tá. E aquela outra vida do padre? Era o padre, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E depois, quando morreu, foi para o mundo espiritual. Daí eu era assim, a gente já faz isso. Só que o que eles estão pedindo é que a gente faça mais isso. Focar mais nisso aí, como assim, um elemento importante do tratamento. Para a gente começar a pensar mais nisso aí. Porque tem passado meio batido, como muitas coisas que hoje em dia ficaram super importantes na escola, que no início era algo assim meio banal, e depois a gente falava assim vagamente, superficialmente, assim, e depois com o tempo se tornou até um pilar da psicoterapia reencarnacionista, como a própria versão persona, a versão espírito, que antigamente era algo, e hoje virou um pilar. Isso aqui já está com todo jeito de que vai virar um outro pilar. Já está com outro jeito assim, ó. Ou seja, assim, ó, qual é a finalidade? Uma das grandes finalidades, e talvez a maior, não sei, vamos ver o que vai acontecer de agora em diante, assim, ó. Uma das grandes finalidades do tratamento com a psicoterapia reencarnacionista, e talvez seja a maior finalidade, seja nos ajudar a todos, a gente gradativamente ir se tornando aqui na Terra o mais parecido possível de como nós somos quando estamos no mundo espiritual. Deu para perceber? Isso assim, é o máximo que eu estou conseguindo falar, porque veio assim há 40 minutos atrás no meio do café, entendeu? Então vai ter que ser elaborado, pensado, depois vou chegar em casa, vou sentar no computador, aí vai vir mais, eu vou escrever, blá, blá, blá. Ou seja, isso ainda vai crescer bastante. Mas assim, surgiu algo que já existia, não é novo, mas que a gente tem dado pouca importância. Como eu falei, a gente fala sobre isso nas conversas pós-agressão. A gente fala, mas tem falado um pouquinho. Francamente, sinceramente falando, né? Viu como é que está lá no mundo espiritual? Só assim, assim, assim. Tá. E naquela vida, assim. E quando está lá, depois desencarnou, foi para o mundo espiritual. Tá. A gente tem falado, mas tem falado isso aqui. A gente não tem dado a devida a importância a isso que estão me dizendo, que é algo muito importante. Porque isso se chama evolução, amadurecimento do ego, a gente irmos nos aproximando do nível ancião do nosso ego, quando encarnado, que é a finalidade, que é a meta de tudo. Então, assim, ó, essa disparidade aqui, e fazendo assim, ó, e fazendo assim. Até hoje conseguimos, tá? Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, ou seja, não é nada de novo, perceberam? Não é, veio uma novidade. Não veio uma novidade. É a mesma coisa. Só estão pedindo para a gente aprofundar isso aí e dar mais importância para isso aí. Nós com as nossas recordações e as pessoas com as suas recordações. Tá? Então, nós podíamos fazer assim, nós podemos fazer uma meditação agora, exatamente, em silêncio, exatamente sobre isso. Nós já recordamos várias passagens pelo mundo espiritual, todos nós. Vamos então fazer uma avaliação em 5, 10 minutinhos, em silêncio, como é que nós somos quando estamos na Terra e como é que nós somos quando estamos desencarnados lá no Intervidas. E vamos tomar algumas decisões agora, então, sobre isso. Tá bom? Então tá. Fechado. Então vamos diminuir um pouquinho as luzes e vamos meditar sobre isso.